Pessoal, estamos agora com o professor Marilson Corsino, professor de inglês do nosso CBV, e sobre a prova de hoje, né? Como foi que nós tivemos a prova de hoje para os grupos 6, 7 e 8. Pessoal aí de publicidade, né? Comunicação, letras, pessoal área de também, comunicação, né? a área de comunicação como um todo. Marilson, foi uma prova assim, para quem está começando o inglês? Não, foi uma prova que já tem que ter um certo conhecimento, por ser específica, não é? Exatamente. Como é que foi a prova? Você você esperava uma prova nesse nível? Sim. Veja bem, a prova específica de inglês da Coveste, no caso da Federal, ela é uma prova já mais ou menos previsível. Certo. Não me consta nesses últimos 10 anos que tenha havido alguma mudança forte na sua forma. Pelo contrário, a gente trabalha inclusive dizendo para os alunos que, olha gente, a prova ela é uma prova como específica, tem um grau de dificuldade que não é para o iniciante, claro que não poderia ser para o iniciante. Ela tem uma subjetividade maior em termos comparativos com outros vestibulares. Ela é uma prova que requer do aluno leitura, um pouco de leitura, e acima de tudo, que o aluno pense, que o aluno tenha aquela capacidade e habilidade na leitura do texto, já ir observando possíveis respostas que já ficam nas entrelinhas. Perfeito. Então é uma prova E previsível. às vezes, né, Marilson, aceitando um item, claramente o seguinte você não... Exatamente. Se aquele você vê como verdadeiro, o seguinte contradiz muitas vezes, né? Você faz por eliminação. Zé Ricardo, as questões são tão, assim, não diria óbvias, porque é uma prova específica. Claro. Mas se você tem uma compreensão de 70% do texto, você vai observar que há essa contradição nas verdadeiras e falsas. E o interessante é que é uma prova inglês para inglês, ou seja, a abordagem é toda em inglês, diferentemente das provas onde pede a abordagem em português, porque aí vem aquele velho problema da sinonímia em português, que é muito grande, e que o inglês não tem. Então isso é um fator interessante, porque às vezes o aluno pega uma prova de língua inglesa específica e vê muita coisa, obviamente, em inglês, muitos vocábulos, e às vezes ele se desespera por não entender uma palavra ou outra, mas na realidade, quando ele vai para a análise das questões, ele vai perceber que elas são muito claras, são muito distintas, e que ele consegue responder. Consegue responder. O aluno, para resolver essa prova deste ano, ele precisaria de um conhecimento básico, como já falei, ele teria que ter um conhecimento razoável, teria uma leitura razoável e, acima de tudo, ele ter a tranquilidade de discernir, de observar esse aspecto contrário nas questões, né, o falso e o verdadeiro, que nitidamente ele mataria a prova. Outra coisa que deve se levar em consideração, mesmo alguns vocábulos que o aluno deve ter dificuldade de entender, porque foram termos variados, a Coveste não utilizou o critério de assinalar aquela questão relativa ao vocábulo, ou seja, não testou o vocábulo difícil. Certo. Então eu posso te dizer que foi a grande ausência dessa prova. A gente já sabe que a gramática ela ainda não cai. Nada de gramática. Não, ela não cai. Ela nunca vai ter assim um lugar. Mas nem uma coisinha, nada. 100% compreensão de texto. Compreensão, e aí eu interpretação. apenas estranhei, porque nas outras provas eles tentaram colocar alguns vocábulos, ou seja, testar conectivos, testar falsos cognatos, prefixos e sufixos, está muito ligado à compreensão da palavra. E este ano, absolutamente nada. Foi compreensão análise textual na mesmo. Sua totalidade, ou seja, testou a subjetividade na íntegra. Maravilha. Então, primeira parte aí do comentário, daqui a pouquinho a gente vai voltar falando sobre os textos, quais foram os textos escolhidos, que tipos de texto nós tivemos na prova de inglês de hoje. Até já.